E amigos do canal Isaías Neres, do podcast Falando Francamente. Mais uma tarde, mais um vídeo, mais um bate-papo aqui com personalidades de Buriticupu, Maranhão. Estamos aqui com um convidado especial que gentilmente atendeu o nosso convite, o seu Raimundo Nonato, também conhecido como Nonato do Compre Bem. Estamos aqui e vamos conversar hoje sobre economia de Buriticupu. E seu Nonato, boa tarde. Boa tarde, Isaías. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, público que está nos assistindo. Seu Nonato, com relação a Buriticupu, vamos trazer aqui para a nossa região, a nossa realidade e um pouco da história, né, dessa cidade de Buriticupu. Eu sei que o senhor exerceu e exerce uma influência muito grande no nosso município, ajudou a desenvolver, tem ajudado assim. E o senhor chegou em Buriticupu em que ano? Isaías, eu cheguei aqui no ano de 91. Na época, a gente estava implantando o Banco do Brasil aqui e ele estava necessitando de um incremento. Aí nós viemos para cá com o intuito de abrir o novo horizonte para o banco. Aqui na época não era cidade, era município de Santa Luzia. Aí nesse tempo existia a empresa Varg aqui na região e muitas empresas madeireiras. Então o campo era muito fértil aqui. Nesta época tinha muita agricultura de subsistência, aquela agricultura que a gente chama agricultura do toco. Aquela forma mais simples, rudimentar, né? Rudimentar, isso. O pessoal fazia a queimada, a abertura, certo? Plantava, vendia o milho, vendia o arroz, e o movimento era bastante satisfatório. Nessa época, para você ter uma ideia, não tinha nem telefone. Aqui tinha um posto telefônico da Telma, da antiga Telma, e a gente pedia uma ligação, às vezes demorava tempo para ser atendido. É verdade. Aí tinha umas agendas telefônicas dessa altura aqui, né? Isso. Quem quisesse procurar um número tinha que folhear aquilo ali. Tem que folhear ou então já levar anotado o número para você fazer a ligação. É verdade. Aí a gente pediu uma extensão para a nossa agência e começamos a trabalhar aqui neste período. Onde era o local da primeira agência, seu Nonato? Da primeira agência, quando eu cheguei aqui, era ao lado da farmácia Alex. Do Aristide, ali. Quase em frente aos Correios. Isso, onde então, é os Correios. Então ficava próximo da Telma, né? Isso. Do posto de telefone. Aí depois a gente foi mais para próximo ali, no anexo da loja do Ezinho, que é a Estil. Aí nós... Segunda agência ali. Aí, em função do movimento e da necessidade, eu fiz um relatório para a superintendência, com cópia para a presidência do banco, que nessa época era o Camilo Calazans, e ele mandou um representante do DEPI, que é o Departamento de Engenharia do banco, que atendesse todas as necessidades da gente. Naquela época, a gente tinha um terreno para fazer a agência do banco. Mas, por problemas burocráticos, a gente optou por uma área alugada, onde o dono, que era o Dr. Júlio, que até hoje é o atual dono ainda da agência, do local da agência, ele iniciou fazendo a construção inicial e o acabamento ficou a cargo do banco. Certo. Por que isso? Porque, como se tratava de um aluguel, e ele nos deu, na época, 5 anos grátis para a gente desenvolver, aí a diretoria do banco ela entendia o seguinte: se você fosse construir, aquela construção só ia retornar ao banco 25 anos depois. Por quê? O imposto de renda só permite você descontar
1,25 do valor que você gastou anual, certo? Aí a cada ano você ia deduzindo 1,25 daquele valor que você gastou. Enquanto que no aluguel você desconta todo no ano corrente. Tudo que você gasta no ano corrente, você coloca para as despesas do banco. Então, por isso é que o banco trabalhou com essa filosofia de não implantar a agência, que seria ali em frente ao supermercado do Chico do Armazém. Seria ali onde hoje é o posto ali da... Posto que era do Renato? Isso, do finado Renato. Aquele terreno ali era, parece que 40 por 50. Todo ele era do banco. Tudo era grande naquele tempo. Tudo era grande, era. E barato. Era. Pessoal, nós estamos conversando aqui, olha a importância, com o primeiro gerente do Banco do Brasil, agência aqui de Buriticupu, Maranhão. Para nós é um prazer, um privilégio muito grande estar conversando com esse pioneiro aqui em Buriticupu, o seu Nonato. Seu Nonato, e aí, o movimento do banco correspondeu com as expectativas? Olha, correspondeu sim. Nós começamos a fazer um trabalho de recuperação, de disseminação de cliente. Na época já existia o Banco do Estado, que era um concorrente, que depois, posteriormente, se transformou no Bradesco, com a venda dos bancos estaduais. Aí nós passamos a formar uma carteira de acordo com as conveniências do banco e trabalhar com aquele pessoal da área rural com uma certa dificuldade, porque nessa época tinha pouca documentação de terra. Aí a dificuldade da gente alcançar a produção agrícola da região era mais difícil do que é hoje. Uma das coisas também que eu vejo assim com muita curiosidade é porque naquela época Buriticupu era um povoado e era comum se implantar uma agência bancária, principalmente o Banco do Brasil, num povoado, num simples povoado, como era o caso de Buriticupu, porque eu vejo depois que até tem cidades que até hoje não tem um Banco do Brasil, né? O caso bem aqui de Bom Jesus das Selvas, eu acho que o Arame também. E naquela época um povoado tem banco, principalmente o Banco do Brasil. Veja bem, quando a gente chegou aqui em 91, existia 30 serrarias aqui. Então a madeira era o carro forte da região. E a gente necessitava da sustentação para esse pessoal, a comercialização dessa madeira, que naquele tempo tudo era regular. Por quê? Porque estava se abrindo um novo horizonte agrícola no estado. Então, o que aconteceu? Tinha aquela facilidade de você comercializar a madeira tirada dos campos de cada colono que tinha, que vendia sua madeira, como também das terras devolutas do estado que existiam em abundância por aqui. Então, dessas 30 serrarias, o movimento para o banco era muito grande. Tinha também a comercialização do milho e arroz e a comercialização da abóbora. Então, aqui sempre foi um local de comércio forte, desde o início. Tinha poucos comércio varejista, com supermercado, na época tinha um ou dois, tinha dois na época. Aí depois foi começando a crescer. O senhor lembra os dois comércios? Um era do Chico do Armazém e o outro era do Alcides Ferreira de Melo, que era o Baratão, ali perto do posto, onde hoje é o posto. É aquele que depois passou a vender carro? Isso, exatamente. Isso. E o senhor, nesse seu trabalho como gerente do banco, primeiro gerente e tal, trabalhou até que ano no banco? Olha, nós chegamos aqui em 91. Quando foi 92, 93, a minha esposa começou a ter problema de saúde devido à queima do sarrafo de madeira para carvão. Fumaça de fumaça muito grande.
Aí começou a atacar. Aí eu tive que me ausentar por uns períodos daqui. Aí nessa época, eu abri uma concorrência a nível nacional e fui para uma agência no interior da Bahia, próximo de Barreira. Era uma agência de Riachão das Neves, na Bahia. Aí, posteriormente, eu retornei para a Ceilândia e também para Imperatriz. Aí foi a época que, por conveniência do negócio, que quando eu saí daqui, eu já tinha deixado um pequeno comércio aqui, certo? Eu tinha gostado muito da região, aí eu abri um supermercado aqui na região, aqui em Buriticupu, e posteriormente eu retornei, foi a época que eu saí do banco, para cuidar do comércio. Cuidar dos meus próprios negócios. O senhor teve o desprazer de ter tido algum assalto durante a sua gestão no banco? Não, no meu período, graças a Deus, pela proteção de Deus, nunca ocorreu nenhum assalto.